Muito bem. Bem-vindos ao episódio 2 da Mama Quer Aprender. Hoje tenho aqui uma convidada, a Joana, que é uma pessoa muito querida. Tive o prazer de a conhecer através das redes sociais, do Instagram. E a Joana é aquela pessoa que está aqui a apagar um fogo, porque não era ela a convidada de hoje, mas também vai ser uma conversa muito interessante. Acho que merece ser partilhado, que é o que acontece a nós como mulheres. Quer dizer, eu não sei se acontece também aos homens, não é? Mas nós temos toda a questão hormonal, portanto, obrigatoriamente nós sofremos transformações. E eu gostava de saber da tua experiência, Joana, como é que tu sentiste como mulher, como até mesmo a nível personalidade, mental, como é que tu sentiste que ser mãe te mudou, te transformou? O que é que tu podias partilhar? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Apesar de ser um apaga-fogos, tenho muito gosto em estar aqui a apagar este fogo que é tão importante, falarmos das nossas transformações. Acho que é muito importante, sem romantizar, sem dramatizar. O teu podcast vai ajudar muita gente, tenho a certeza. Portanto, parabéns também pela tua iniciativa. Espero que sim, a ideia é essa, acima de tudo, Certo. mostrar que somos mulheres reais e que toda a Com gente... problemas reais e iguais a tantas outras, não é? E não estamos sozinhos Exatamente. neste mundo. Isso é muito importante. Agora, em relação ao teu comentário de não sabes se os homens passam por isso. Assim, eu também não tenho a certeza até que profundidade eles passam, mas eu posso falar pela parte do meu marido, que também sentiu bastantes diferenças, talvez não hormonais, não é? Mas em questões emocionais, de personalidade, isso eu tenho noção que efetivamente eles também sentem quando são pais. Portanto, pronto, estamos a generalizar, porque nem todas as mães sentem a mesma coisa, nem todos os pais, mas numa forma geral eu penso que sim, que eles também sentem, e até era interessante, fica uma ideia, convidares um pai para falar exatamente dessas alterações, porque também é importante Na o papel do pai, não é? eu agora, na verdade, agora que eu estou a pensar, eu até vi um programa na Netflix, um documentário, onde provavam que o pai também sofre mudanças a nível cerebral, não só a mãe, e tudo depende até que ponto ele se envolve nos cuidados com o bebê. Ou seja, poderá haver realmente pais que sentem uma transformação maior porque se envolvem mais no cuidado do bebê, e talvez outros que estejam mais distantes, não é? E que não sofrem essa alteração cerebral, que já estava provado que nós mulheres sofríamos, porque ficamos muito mais atentas, até ouvimos melhor, digamos assim. Sim. Qualquer choro, enquanto que o homem é capaz de estar a dormir mais profundamente. Mas esse documentário provava que eles podem também existia alterações, não é? transformação ao ponto de ficarem também, por exemplo, mais despertos. Exato. Portanto, acho que sim, olha, eu acho que era uma ideia muito interessante também trazer um pai, porque apesar de, pronto, tu seres mulher e estares a dirigir isto para as mulheres, também é importante os homens sentirem que, sim, e os são homens parte, não é? Muito a aprender também. Isso. Claro, e para aprendermos também, e para às vezes percebermos um bocadinho porque é que eles reagem de certas e determinadas formas, para nós também sermos um bocadinho mais compreensivas, porque às vezes esta diferença de formas de estar e de reagir cria algum conflito sem necessidade, e a gente eles conhecendo o nosso lado e nós conhecendo o lado deles, acho que é interessante. Fica aqui a ideia e o parênteses. Pronto, em relação à questão principal, eu senti real diferença quando a minha filha nasceu. Eu, enquanto estive grávida,
pronto, eu tenho agora, estou na segunda gravidez, não é? Mas eu vou falar na que experienciei de início até ela nascer, que esta ainda não nasceu, portanto eu não sei como é que irei reagir a seguir. Eu tive muita dificuldade em engravidar da minha filha Alice, e nós tivemos cerca de 5 anos a tentar engravidar. E fizemos testes, fizemos todo tipo de testes de infertilidade, nenhum de nós aparentemente teria algum problema, o que deixou ainda marcas mais, sei lá, mais profundas emocionalmente, tanto em olha, mim. Só isso já é tão importante dizer. Deixou porque há muitas tanta marcas. gente que não fala sobre esta questão do tempo que pode levar para uma pessoa engravidar, porque muitas vezes temos aquela ideia que, pronto, estamos preparados ou vamos esperar para estar preparados, não é? E depois quando achamos que, olha, está na altura, mas afinal a altura é passado anos. Certo. E acho que esse é um ponto também que as pessoas que querem muito ser pais, não é? Deviam pensar, porque não sabemos na realidade se vamos ser pais logo dali a 9 meses. Exato, depende muito de pessoa para pessoa e de casal para casal, pronto, depende muito. Eu acho que isso a nível mental é muito desafiante, porque como é que tu lidaste, agora desculpa, estou a mudar um bocadinho. Sim, não, mas faz sentido. Como é que tu lidaste ao longo desses 5 anos, porque 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Como é que tu lidaste emocionalmente? Sentiste também desânimo? Muitas vezes. E aliás, para o fim, porque nós fizemos o processo, começamos a tentar engravidar, falamos com a médica de família, fizemos todos aqueles exames normais para saber se estava tudo bem, aparentemente estava tudo ok. Começamos a tentar, pronto, normal, deixei a pílula, pronto, aquelas coisas normais de quem quer engravidar. Entretanto, foi passando o tempo, não é? E a minha médica já me tinha dito que até aos 2 anos é normal, porque toma a pílula há muitos anos, o corpo está muito habituado, são químicos, e eu própria também tinha essa noção, não é? Um corpo que está habituado àqueles químicos, não é? Para não desenvolver óvulos maduros, de repente a gente quer que, olha, deixa a pílula e a coisa funcione. Quem dera, não é? Que às vezes fosse assim. E às vezes, em fases diferentes da nossa vida, a gente quer que a pílula funcione sempre, mesmo quando não a tomamos, não é? Pronto, são fases. Não é? São fases. Nessa altura eu lembro-me perfeitamente, agora para descontrair um bocadinho, lembro-me perfeitamente de pensar assim, olha, e eu com medo de não tomar a pílula um dia, não é? Se eu soubesse que não ia coisa, estava muito mais tranquila, não é? Mas eu acho que se calhar naquela altura, como eu não queria, era capaz de engravidar, pronto. Mas isso são coisas da vida, não é? Pronto, e nós tentamos e tal, e ela já nos tinha dito isso dos 2 anos. E eu achei, 2 anos é puxado, uma pessoa está aqui a tentar 2 anos e não consegue, não é? Mas fomos vivendo o dia a dia. Entretanto, não chegou aos 2 anos, quando a médica achou que deveríamos ir para a especialidade de infertilidade no hospital. Já estava, tinhas que idade? Olha, eu casei aos 29, portanto, eu tinha cerca de 30, porque nós já sabíamos, antes de casar, queríamos ambos ser pais. Eu queria muito, eu já desde pequenina, que queria ser mãe, era o meu sonho. Eu podia não fazer mais nada, mas mãe eu tinha que ser. Aliás, eu dizia aos meus pais e aos meus amigos que eu queria ser mãe solteira, porque eu não queria homens para nada. Eu só queria era os filhos. Não sei de onde é que veio isso, mas efetivamente eu queria era filhos. Então, eu tinha a certeza que tinha. O facto de teres esse desejo ainda tem um peso maior nesta dificuldade, não é? Muito. A nível mental, eu calculo que seja... Emocional, sim, era muita responsabilidade que eu coloquei em mim mesma, porque era um objetivo de vida, ok? Para mim era o meu objetivo. Eu perguntei-te a idade porque para podermos recorrer ao Sistema Nacional de Saúde, eu sei que há tipo um prazo.
É assim, Não eu sei não se tenho, eu não tenho essa não informação. sabes Eu essa essa informação informação. não tenho, não Eu tenho. já soube, mas já não Pois, sei de cor. Que há um limite e é isso, e isso é importante saber. para o Sistema Nacional de Saúde, mas em termos de infertilidade, é isso? Sim. Ah, Ou ok, pois, não seja, sei, a não partir de sei. X idade, o Sistema Nacional de Saúde retira-se. Pronto. Entretanto, fomos chamados ahm, para as consultas de infertilidade e eu acho que também é importante dizer isto. A médica que me calhou, Deus me livre. Pronto. E fica só este comentário. É uma sorte apanharmos alguém, algum médico pela frente que saiba tratar do caso de infertilidade como ele deve ser tratado. Nós já estamos numa altura de fragilidade, porque estamos a ir a uma consulta porque não conseguimos engravidar da forma mais natural possível, não é? E, portanto, quando apanhamos alguém que não tem sensibilidade, não tem empatia, torna as coisas bem piores, bem piores. E eu, na altura, já era obesa e, portanto, a primeira coisa que a médica me disse era que eu devia emagrecer, porque, claro está, sendo assim, teria muito mais problemas de infertilidade. E eu só sei que não tive coragem sequer de abrir a boca, de dizer nada, mas lembro-me perfeitamente disso ainda ser mais uma moça em toda a minha fragilidade emocional e mental. E isso eu acho que também é preciso falar, porque assim não é só o não conseguir engravidar, não é só os tratamentos que nós fazemos, é também as pessoas que apanhamos pela frente. E se não tiverem a sensibilidade, não precisam de ser hiper mega carinhosa, não é isso, é sensibilidade para perceber que se eu estou frágil porque não consigo engravidar, para que é que eu vou dizer à senhora que ela quer gorda? Ela tem espelhos em casa, digo eu. Não, Não é? isso é Pronto. duro, não é? Porque É muito duro, porque é no assim, fundo, o eu que é que eu acho. fiquei? Desculpa te interromper só para Não perdeu o continuar o raciocínio. raciocínio. O que é que eu, passado 2 ou 3 consultas, comecei a pensar? A culpa é minha. Pronto, era exatamente isso que eu ia A dizer. culpa é minha, porque eu sou gorda. Eu sou gorda, não consigo engravidar. Hum. Meu marido sempre foi magro, nunca foi gordo. Portanto, o problema não é dele. Ele faz as contagens, faz tudo direitinho, porque os homens também não podem fazer muitos. Os exames que fazem, por norma, são muito mais fáceis, porque é só contar os espermatozoides no esperma. Portanto, se está bom, eu é que tenho o problema. Está toda a gente a dizer que eu que sou gorda e que devia emagrecer, portanto, Mas o é problema é assim, meu. quando tu começaste a tentar engravidar, tu tinhas noção que o facto de seres obesa realmente pode afetar ou não? Tu já tinhas Eu essa. tinha noção, Uhum. tinha noção. Até porque, mais que não seja, uma pessoa, pronto, como eu falo por mim só, eu gosto de me informar sobre as coisas todas que, antes de entrar nas coisas, eu gosto de pesquisar. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito na internet, mas sou uma pessoa que sabe fazer a Triagem. distinção, Uhum. a distinção do que é duvidoso do que faz algum sentido. E eu já sabia que isso tinha não foi tipo, eu vou e tá, não é? Pronto, eu tinha noção de que a obesidade efetivamente influencia negativamente a fertilidade. Isso eu tinha noção. Mas por ter uma noção e é diferente de chegar a uma consulta e minha amiga, você é gorda, Pois. então agora emagreça e pimba, vai ser uma enxurrada de filhos. Se eu pudesse emagrecer Já tão tinhas rápido como emagrecido há quero mais anos, não engravidar, era? certeza que não tinha ido para a consulta de infertilidade, não é? Pronto. É preciso também uma pessoa ter essa noção e acho que as pessoas que nós apanhamos pela frente também contribuem positiva ou negativamente para o nosso desequilíbrio emocional. Mas pronto, isso passou-se. Entretanto, fizemos exames muito mais Específico. específicos. Pronto, e comecei a fazer, sei lá, passado, não chegou a meio ano, marcaram-nos a inseminação artificial. Pronto.
nós fizemos um tratamento de inseminação artificial, mas como já estávamos e nessa altura já estávamos há 2 anos a tentar, na altura não resultou, minimamente, e disseram-me logo que não valia a pena eu fazer outro tratamento de inseminação, porque por norma aquilo que me explicaram é 2 tratamentos de inseminação, se o segundo não funcionar, passam para o FIV, fertilização in vitro. E eu passei logo, porque como já tinha um historial de não conseguir efetivamente engravidar, eles passaram-me logo, acharam que não valia a pena nem estar a gastar recursos, nem estar a gastar-me a mim emocionalmente e fisicamente para isso. E então fomos para o FIV. Pronto. O FIV é aquela coisa que uma pessoa deposita muita esperança, não é? Pronto, e é aquela, sei lá, eu senti na altura, disse agora sim, agora sim, porque não depende de mim, não é? Eles vão fazer o embriãozito cá fora, a coisa pega, mete cá dentro e está feito, não é? Pronto. Às vezes a grande vontade que nós temos de ser mães também tapa um bocadinho a nossa mente e nós queremos agarrar a tudo, e eu naquela altura era o FIV, pronto. Entretanto, foi muito doloroso, porque eu estou aqui a resumir muito, mas eu tive que tomar muitas injeções, muitos comprimidos, e as injeções eram o pior. Elas faziam-te sentir-te mal, fisicamente? Fisicamente eu nunca senti nada de muito mal. Agora, ficava, por exemplo, fisicamente no sentido hormonalmente, falando, mas eu lembro-me, eu fiquei com a barriga toda negra, era o meu marido que me tinha que dar as injeções, porque eu não tinha coragem para o fazer, e se não fosse ele, eu provavelmente não tinha feito tratamento nenhum, porque espetar qualquer coisa em mim é impensável, e ele teve essa força e era ele mesmo que se lembrava, olha, são 9 horas, porque era às 9, eu lembro-me, nunca mais me esqueço, olha, são 9 horas, vamos ali. Íamos à casa dos amigos e ele, olha, são 9 horas, podemos usar a vossa casa de banho? E íamos os dois para a casa de banho para ele me dar a injeção. E o meu marido desempenhou um papel incrível em tudo. Eu estaria muito pior se não tivesse o companheiro que tenho, porque o meu marido nunca pôs pressão, nem nenhuma culpa em cima de mim, nada, nem pressão, nada, para ele era, opa, não aconteceu, é porque não tem que acontecer, o problema não é teu, já vimos, não é meu, é das circunstâncias, nunca na vida me pediu para emagrecer, nunca me insinuou que o facto de eu estar mais gorda ou ser obesa, que poderia, não, nada. Aliás, ele era o primeiro a ficar completamente doido quando alguém me falava sobre a obesidade, eu ficava branco logo. Portanto, eu tive um companheiro, e tenho, não é? Mas naquela fase, um companheiro que me segurou a mão e me levantou do chão muita vez. E por isso, isso são coisas impagáveis, não é? Não te esqueças onde vais, que vamos depois saber que se funcionou, não é? Ou não funcionou. Mas antes de chegarmos aí, queria-te perguntar outra coisa. É que nisso tudo, se calhar já passaram 3 anos, não? Já vamos para 3 anos? 3, 4, quase. 4. E lidar, para além de lidares com a tua culpa, não é? De achares que deverias ter culpa, e tiveste que lidar com comentários de pessoas do género, então, mas quando é que vêm os filhos? Sabes, aquele tipo... Sei. Passou-se muito tempo e naturalmente as pessoas mais indiscretas, não é? Então, está na hora dos filhinhos e tal. E a minha resposta sempre foi muito honesta. Eu disse, olha, se eu conseguisse, já tinha filhos, mas não consigo. Pois. E era a primeira e última vez que a pessoa fazia um comentário. Nunca tive problemas nenhuns em chamar a atenção, seja quem fosse. Nunca fui simpática para não magoar os sentimentos dos outros porque eu estava um caco.
E quando me diziam, e tal, então quando é que vai ser avó? Porque eu estava com a minha mãe. E a minha mãe dizia, quando eles entenderem. E depois elas viravam-se para mim e diziam-me, então, e quando é que vocês querem? Eu já queria há 3 anos atrás, mas infelizmente não consigo ter filhos, portanto estamos a continuar a tentar. E as pessoas ficavam sem saber onde se meter. Mas eu vou-te ser muito honesta, muito honesta. Se as pessoas não têm noção para fazer esse tipo de pergunta, não é? Eu também não tenho que ter consideração pelos sentimentos delas, porque elas naquele momento não estão a ter consideração nenhuma pelos meus sentimentos, só são ser cuscas, ponto final. Exatamente. Ponto final. Porque uma pessoa que realmente se preocupa não questiona. Não questiona. Exatamente. Portanto, se houver aqui alguma mãe que efetivamente, mãe para ser, ou a tentar ser mãe e não consegue, por favor respondam à letra. Não precisam de dizer em 9 palavras 10 asneiras, mas respondam à letra. As pessoas precisam de ter noção de que isto tem que acabar. Ninguém tem que se meter na vida de ninguém. Nós também não vamos perguntar a ninguém, então e essa vida sexual, como é que está? Está boa? Está má? Não perguntamos. Olha, mas portanto, se não perguntamos isso, também não temos que perguntar outras intimidades. E as pessoas precisam de respondam, digam mesmo a verdade, não tenham vergonha. Uma pessoa que está a passar por um processo desses, isso dói mesmo muito. Dói muito, é muito doloroso estarmos a passar por uma coisa destas e as pessoas ainda nos cobrarem que nós temos que ter filhos, porque já casamos há imenso tempo e então e agora, e os filhos? Os filhos? Nem que seja apenas por opção, imagina, a opção do casal até não querer, uma opção, e as pessoas estarem sempre a cobrar isso, como se fosse uma obrigatoriedade de quem casa. É obrigatório ter filhos, na sociedade é um pouco isso, não é? Porque é assim, eu estive casada, portanto, 8 anos sem ter filhos, 8, quase 9. E ao longo desses 8, 9, meu Deus, o que eu ouvi... certo. São livros e livros de questões. Ouvi muitas coisas e eu consigo entender perfeitamente o que é que tu poderás ter sentido, que terás sentido ainda num grau muito superior, porque eu lembro-me de uma vez estar num sítio público e uma pessoa dizer-me assim, então mas nunca mais vão dar o privilégio, estava com os meus sogros, dos seus sogros serem avós. Ainda por cima, aquela história de filhos únicos que nem sequer têm filhos, o que é que vocês estão a fazer? Exato. E eu senti uma revolta tão grande por aquela pessoa estar-me assim a expor ali à frente de toda a gente, num restaurante, estás a ver? Sim. À frente, que eu calculo como deve ser difícil alguém que está num processo desses, que quer muito, não é? E ter que ouvir ainda por cima essas coisas. Exato. E tu não sentiste necessidade, sei lá, de tratar a nível psicológico, de falar com alguém? Sim, eu senti essa necessidade muito, mas na altura eu estava a viver tudo tão de dia para dia que parar para procurar ajuda naquela fase ou melhor, eu sentia que precisava de conversar com alguém, mas não sabia exatamente quem. Não me parecia ir ao psicólogo, por exemplo, e atenção que eu não tenho qualquer estigma sobre isso, porque eu própria, anos antes, fiz psicoterapia e foi a melhor coisa na minha vida, a melhor coisa da minha vida. Portanto, eu não tenho qualquer estigma, mas não me parecia que fosse a pessoa certa, ou seja, há coisas que eu sinto como certo. E há outras que eu fico na dúvida, e então já aprendi, quando eu fico na dúvida não vale a pena ir, porque eu ia a uma consulta ou duas e não sei, não foi aquela coisa. O Sistema Nacional de Saúde não oferece... Não. Também lá está uma lacuna, não é? Porque uma pessoa num processo desses devia ter um acompanhamento psicológico, mas não é? Também te vou dizer uma coisa,
se é para ter um acompanhamento, como eu já tive há uns anos atrás, em que não é? Se vira porco venha outro, não é? É tipo assar frangos no espeto, é sempre siga, 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 também não vale a pena. Ou temos uma pessoa dedicada a ajudar-nos verdadeiramente, ou então, se é para sermos mais um, olha, ainda é pior, porque nós já vamos mal e saímos pior. Portanto, também é preciso pensar muito nesse sentido de, ok, há uma lacuna, porque estas pessoas, incluindo eu na altura, que estamos a passar por tratamentos de fertilidade, precisamos de ajuda psicológica, precisamos, não há ninguém que seja forte o suficiente para aguentar golpes assim, mas também temos que ver que tipo de ajuda é que é, porque se for, lá está, aquela ajuda de que tu sentas-te ali, falas, e ele na próxima consulta já não se lembra de metade, também não vale a pena. E na altura eu senti que realmente, se calhar, usufruindo, eu vou-te ser honesta, eu agora que estou a pensar nisso, na altura eu se calhar senti a necessidade de conversar com uma amiga ou assim, mas nunca senti que tinha chegado àquele ponto em que precisava de psicoterapia. Agora, olho para trás e disse, Jesus, é que eu ia na hora. Pois. Se me acontecesse neste momento o que me aconteceu atrás, eu ia na hora. É que eu nem pensava duas vezes. Mas na altura uma pessoa vive o problema experiência diariamente. Da vida, não é? Não é? Vive o problema diariamente. Havia dias que eu não me importava tanto, ok? Tinha aquela força, ok, vai ser desta, vamos tentar, é mais uma meia dúzia de injeções. Vamos falar de uma coisa também, fazer aqui um parênteses. Não é barato. Não sai barato fazer um tratamento de fertilidade. Ou seja, não é por ser um sistema de saúde nacional que vai ficar tudo grátis. Não é grátis, nem pouco mais ou menos. Paga-se tudo. As injeções, só não se paga as consultas. Mas de resto paga-se tudo e não fica barato. E eu na altura posso dizer, eu estava desempregada, portanto ainda pior era a minha situação. E tu não sentiste ao longo desses 5 anos, não ficaste tipo deprimida? Não. Eu acho que não cheguei à depressão. Eu tive, foi tipo também não quero chamar de esgotamento, não é? Porque não cheguei a ir para uma cama de hospital e a precisar de medicação, mas foi muito abaixo. A minha autoestima foi pelo pico. Acho que quando eu engravidei a minha autoestima era 0. Por acaso eu até fiz um post sobre isso agora há pouco tempo, fiz uma comparação entre as 37 semanas da Alice e agora da Júlia. E eu na altura, por muito que sorrisse, por dentro eu não existia, ou seja, era só a cara que sorria, porque por dentro, apesar de eu estar muito feliz por finalmente ter a minha filha, ou estar grávida da minha filha, as preocupações durante as 39 neste caso, semanas de gestação foram mais que muitas. Mas isto só para fechar então o tema dos tratamentos. Não funcionou, eu fiz um FIV e não funcionou. Foi super doloroso porque eu tive que retirar os óvulos, não é? Lembro-me de acordar dessa sedação na altura e ter o meu marido sentado ao meu lado, eu abrir os olhos, ele correr para mim e eu chorar como uma Madalena arrependida porque parecia que me tinham arrancado qualquer coisa cá dentro, tipo os ovários a sangue frio, porque era uma dor horrível, e eu chorava e ele aflito, olha, vem aqui que a minha mulher está aqui, está cheia de dores, ela está cheia de dores, eu lembro-me perfeitamente dele, muito aflito, e eu só chorava agarrada a ele, eu nem queria que ele saísse da minha beira, porque eu estava a sentir-me tão mal, emocionalmente, fisicamente, eu estava tão mal, que eu só queria que ele me agarrasse e que fizesse tudo desaparecer. Entretanto, veio uma enfermeira maravilhosa, ela, menina, eu não quero que você sofra, vamos, é drogas, vamos lá, e zumba para drogas, e eu passado para aí 1 minuto, comecei, ok, não sei o que é que me deu, mas isto é bom, porque realmente a parte física começou a amainar, mas a parte psicológica durou muito tempo um caco. Entretanto, efetivamente nós tivemos embriões, não é? Tivemos embriões tipo A, porque quem está a passar pelo assunto sabe perfeitamente que o tipo A é do melhor tipo, tem o A, o B e o C,
pelo menos foi o que me explicaram na altura, e os do A são os melhores. São os melhores, olha, segundo critérios, acho que são os mais viáveis, eu não sei bem, É tudo. tipo, não são os mais inteligentes, não é isso? É mesmo, é mesmo o tipo de embrião, acho que é mais viável, eu não sei bem, pronto, eu sei que era Mas conclusão, não foi viável. Introduziram-no cá dentro, eu não fiquei grávida. Eu introduzi 2 embriões, porque até 3 eu tinha que dar autorização, mas 3, se fossem todos viáveis, 3 era impensável para mim. E então eu guardei, acho que foi um, porque eu fiquei com 3 embriões viáveis, tipo A. Coloquei 2, implantei 2, é assim que se diz, implantei 2 e deixei um para uma próxima implantação, se estes não funcionassem. E não funcionou. Eu fiz o teste, não deu positivo, fui a uma consulta e lembro-me da médica estar a dizer que não funcionou e que agora só podia tentar novamente passado um ano. E eu já estava, posso-vos dizer, que já estava há 4 anos, não é, nisto, e só podia tentar no ano seguinte, e portanto, se não funcionasse, só podia tentar novamente no ano seguinte, 3, e depois não podia tentar mais. Então, a minha cabeça, eu estava a ouvir a médica e só chorava, e eu acho que nem ouvi metade do que ela disse, eu só ouvi, só pode tentar daqui a um ano, e pronto, e morri. E eu pensei, um ano nisto? Mais um ano nisto, eu não posso, não aguento. Entretanto, vim para casa, isto foi em agosto, eu nunca mais me esqueço. Olha, Foi isto em é capaz agosto. de desligar, sabes como é que é Zoom? Certo, mas se quiseres a gente volta a entrar. Voltas a entrar, tá bem? Volta a entrar, tem bom. Eu já sei como é que isto funciona, esta parte grátis é sempre assim. É o Zoom de pobre que acabamos. Filha, olha. Olha, É o zoom de entra, sai, e a gente vai. mas olha, tu então Pronto, não funcionou, eu vim para casa. pensaste assim, eu vou desistir. E agora qual será a resposta da Joana? Não percam no próximo episódio. Isto é tipo série da Netflix. Obrigado por assistirem.